Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao quarto dia da Semana de Extensão Acadêmica. Eu sou Ana Cristina Baruffi, sou a coordenadora do curso e hoje vou estar recebendo aqui o professor Pascoal Muselli Neto. Quem é o professor Pascoal Muselli Neto? Ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, exerce a advocacia desde 1993, é procurador jurídico pertencente ao quadro efetivo da Câmara Municipal de Cascavel, aqui no Paraná, está licenciado. Ele é assessor e consultor jurídico parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Exerceu os cargos de professor da Universidade Paranaense em nível de pós-graduação, com ênfase em direito político e econômico, atuando principalmente nos temas de direito constitucional, administrativo, econômico, tributário, eleitoral, empresarial, ciência política, licitação, contratos administrativos, direito concorrencial e direito do consumidor. Possui grande experiência em gerenciamento de equipes jurídicas. Já exerceu os cargos de procurador do município de Ribeirão Pires, em São Paulo, admissão por concurso, foi coordenador do PROCON por 2 vezes, tanto no estado de São Paulo como aqui no estado do Paraná, vice-diretor da Universidade Paranaense, campus de Cascavel, Paraná, coordenador de curso de Direito, professor da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, conferista do Instituto de Logística da Aeronáutica, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também nosso ilustre professor da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Então, sem mais delongas, já passo a palavra ao nosso professor Pascoal para ele falar com vocês sobre o poder legislativo e quais são as carreiras jurídicas ou as carreiras públicas que estão vinculadas a este poder. Boa noite, professor. Olá, muito boa noite, professora Ana Cristina Baruffi, a nossa querida coordenadora, tão eficiente e capaz, né? É uma gigante institucional, de uma envergadura invejável, pessoa muito dinâmica, que nós temos muito respeito e depositamos aqui as nossas honras também em poder fazer parte de uma equipe tão dinâmica e tão eficiente, capitaneada por Vossa Excelência. Eu quero também agradecer a todos que estão nos assistindo, nossos queridos alunos, nossos convidados, as pessoas que vêm de fora, que não conhecem o corpo docente da FAPAD, a Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, que é uma faculdade jovem, porém muito bem estruturada, e enxuta, com a capacidade de dar um atendimento quase que individual a cada aluno. Os alunos nós conhecemos pelo nome, sobrenome, só falta o endereço, que a gente esquece às vezes. Mas a gente conhece cada um. E sabe, professora Ana Cristina, é mais ou menos assim o espírito, é o espírito de uma família quase que uma família homeschooling, que estuda conjuntamente, em casa, as aulas são dinâmicas. Agora acredito que esse ano muitas presenciais e muitas de ensino à distância, e essa família está crescendo com passos firmes em solo fértil. E a gente tem muito orgulho e tem uma honra muito especial em estar aqui hoje, com a incumbência de dar uma palestra, né? De apresentar o tema sobre o poder legislativo, mas sobre o prisma jurídico. Porque o poder legislativo, ele tem vários prismas, né? Ele apresenta várias dinâmicas. Você tem o poder legislativo visto pelos parlamentares eleitos pelo povo, e você tem o poder legislativo visto pelos servidores que oficiam no poder legislativo e as correntes, que não são só políticas, mas também são jurídicas dentro da instituição. E tudo isso exige a presença do advogado, a presença do parecerista, aquele que vai dar o parecer, aquele que vai assessorar os discursos dos parlamentares, aquele que vai analisar as questões técnicas de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade. E é sobre isso que eu vou começar a palestra, tentando mais ou menos dizer como é a estrutura do poder legislativo. Pois bem, meus caros, o poder legislativo ele é antigo, ele vem desde os primórdios da humanidade, ele é um poder que vem estruturado sempre no conhecimento, e inicia-se com o conhecimento dos anciãos, que se reuniam em conselhos, e esses conselhos formados pelos mais antigos orientavam a decisão dos mais jovens.
porque você sempre consultando pessoas que tenham posições múltiplas de pensamento, você vai conseguir fazer, então, a tese, a antítese, e para chegar à síntese com mais segurança no resultado de uma decisão a ser tomada. Então, o Poder Legislativo, ele vem acompanhando toda a história da humanidade desde do seu início, né? Quando, desde os gregos, por exemplo, até antes dos gregos, haviam conselhos tribais, conselhos de administração das cidades, isso veio passando para os romanos, que estruturaram um órgão chamado Senado Romano, Senatus Populosque Romanorum, né, SPQR, era o órgão de cúpula formado pelos primogênitos das famílias fundadoras de Roma, e o Senado do povo romano era o que escolhia os seus cônsules, e era o que escolhia os cônsules, e esses cônsules se tornavam depois os administradores do Império Romano, da República Romana, do Reino Romano, primeiro reino, né, República e Império Romano depois. E o Senado, ele é um órgão de características legislativas. Ele produzia decisões que eram cumpridas, ele autorizava exércitos a invadirem outros países, a começar e a terminar guerras. O Senado romano, por exemplo, tinha a característica de dar prazo para as guerras. Nós vamos enviar o dinheiro necessário para uma guerra em 3 meses. Se acabou os 3 meses, não mandam mais dinheiro e vocês voltam para cá. Assim foram as guerras que Júlio César levou a cabo em toda a Europa, principalmente eram guerras com prazo certo para terminar. E o Poder Legislativo avança, e durante a Revolução Francesa ele se reestrutura melhor. Você vê que, por exemplo, naquela época, observando a teoria da tripartição dos poderes presentes, a teoria que está presente no livro De l'Esprit des Lois, que é o Espírito das Leis, de Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, vocês vão observar que ele estrutura 3 forças: o pouvoir exécutif, pouvoir législatif e pouvoir judiciaire. Na tradução para a língua portuguesa, vocês vão encontrar a palavra judiciário com poder. Poder judiciário. Em algumas traduções francesas originais, o judiciário não é poder, ele é puissance, é uma possessão apenas, uma transferência de atribuições a um servidor com o poder de julgar a sociedade segundo as leis estabelecidas pelo parlamento. Então, o parlamento, ele é o poder originário da força de um Estado. Por exemplo, não se pode dizer que houve ou não houve uma revolução em um país, um golpe de Estado, principalmente um golpe de Estado. Não se considera tecnicamente uma guerra, um golpe de Estado, se não for subjugado o poder legislativo. Quando alguém, o Congresso, por exemplo, é invadido por um tanque de guerra, o exército entra, então está rompida a ordem jurídica e institucional do país. Se o exército invadir o poder executivo, destituir a Suprema Corte, isso é apenas um mero golpe de menos importância. Agora, destituir o poder legislativo é extrair do povo o controle e a administração do país, porque o poder legislativo representa o povo. É o poder originário para fazer as leis do país. E as leis que devem, ou deveriam, como no Brasil, ser cumpridas pelo poder executivo e interpretadas e julgadas segundo o poder judiciário. Bom, é o poder assim, mais forte? É o poder mais forte, porque ele é o poder... não sei se vocês já ouviram essa frase, mas quando você tem a multiplicidade de gêneros, quando você tem a miscigenação, quando você tem a mistura, ela faz com que um indivíduo seja mais forte, uma sociedade seja mais forte. Uma raça de cães, quanto mais pura, mais tendente a certas doenças. Quando miscigenado entre as espécies de cães ali, as raças de cães, o cão vai saindo mais amarelo, né? Ele fica aquele guaipeca amarelo, mas ele fica forte. Ele não pega qualquer coisinha e vai parar no veterinário. Não é assim. E o poder legislativo, ele é fruto dessa mescla, da mescla de correntes políticas, correntes ideológicas, correntes administrativas, jurídicas, e ultimamente aí outros tipos de correntes que eu não vou comentar, mas bem diferentes também. Então, você tem gabinetes de deputados que estão à extrema-direita, gabinetes de deputados que estão ao centro,
gabinetes de deputados que o pensamento político é de outra forma. Tem os que oscilam também. Tem deputados que estão inscritos em partidos de esquerda, que ao longo do tempo evoluíram mentalmente e estão hoje em partidos de direita. E também o contrário, deputados que evoluíram psicologicamente e foram para a esquerda. Então, dos dois lados você vai ver essa troca. Por exemplo, se você olhar como está o Poder Legislativo do Brasil hoje, você vai ver que ele é caracterizado pelo conflito permanente entre conservadores e progressistas, independentemente dos partidos políticos em que estão. Eles têm os ultraconservadores e os ultraprogressistas, e no meio um tal de centrão. Então, é isso daí. E essa mistura toda faz com que o debate fique fortalecido para que as leis saiam realmente observando-se a vontade da maioria. E essa estrutura do Poder Judiciário e a estrutura do Poder Executivo, eles deveriam seguir à risca as interpretações do Legislativo. Mas, voltando à história. O século XIX, eu estava falando de Montesquieu, o século XIX foi o século do Poder Legislativo. Foi onde ele se estruturou no mundo inteiro, onde se estabeleceram as principais regras do que vem a ser um parlamento. A Inglaterra criou a figura da direita e da esquerda. Na França também criou-se, jacobinos, girondinos, as divisões políticas dentro do país. E o poder legislativo evoluiu muito. E ele realmente era muito forte, a ponto de, inclusive, submeter o rei da Inglaterra a uma lei limitadora. O parlamento inglês submeteu o rei da Inglaterra a uma lei limitadora de seus poderes, suas funções, que é chamada de Carta Magna, e que deu origem ao pensamento constitucional, como o primeiro documento limitador do poder do Estado. A França também estabeleceu limites à atividade humana através da Declaração dos Direitos do Homem, e a Revolução Francesa, com os princípios de legalité, fraternité e égalité, acabou desenvolvendo toda uma orientação pela qual os parlamentares, com muito orgulho, devem manter um nível alto de suas funções para que a sociedade seja bem representada e as leis sejam cada vez tecnicamente melhores. Pois bem, quando você forma o poder de um órgão da federação, do Estado, da nação, quem é que recebe os sãos influxos superiores, divinos, e os reflete autorizando o poder? É o legislativo. Vejam bem, no âmbito do município, vamos pegar o exemplo de Curitiba. Primeiro você dá posse à Câmara de Vereadores. Eleita, nomeada e empossada a Câmara através de todos os seus vereadores, no dia 1º de janeiro, agora vai mudar. No dia 1º de janeiro, qual é o ato seguinte? Dar posse ao prefeito do município. Então, o poder investido ao povo, seus representantes eleitos na forma da lei, na forma de uma autoridade, ele é transferido, como se fosse uma bênção, ao chefe do Poder Executivo, para que administre o município, como uma parcela do poder que a Câmara detém. Ele detém a função de primeiro-ministro, de executor da vontade da Câmara, que vota o orçamento para que ele cumpra o orçamento. Então, o Poder Legislativo, então, transfere esse poder. É uma autoridade. Existem dois tipos de autoridade, se a gente parar para pensar. Existe uma palavra que tem sentido duplo. Existe a palavra no sentido grego e a palavra no sentido romano. No sentido grego, você vai ter a palavra alter. Alter, que é a autoridade exercida com a hierarquia, com a disciplina. Militar, por exemplo, alter. Então, ela é a força, a autoridade exercida pela força, pela hierarquia, pela disciplina. Já a outra é a romana, é auctoritas. O que é auctoritas? Auctoritas é a autoridade exercida no exemplo, na admiração, que é essa autoridade que se pretende, tecnicamente, que tenha o poder legislativo. Ele não precisa usar da sua força jurídica para fazer impor a vontade do povo ou da nação. Ele precisa ter o respeito, ele precisa ter a referência jurídica para que os demais poderes façam as coisas respeitando a vontade, por exemplo, do Congresso Nacional.
Então, essa é a concepção. Ele é um poder instaurador, poder criador e que gera transferência de poder a todos os outros órgãos da administração. É o originário, né? Daí, no século XX, nós tivemos um século com guerras, né? E esse foi o século do poder executivo. Os legislativos tiveram que fechar, ficaram subjugados. Houve o implemento das grandes leis no mundo sobre corrupção. Muitos parlamentares acabaram sendo atingidos por essas leis. Houve uma desmoralização do poder legislativo como um todo, no mundo inteiro, no mundo político. E isso gerou, então, o que o século XX fosse o século do poder executivo. E o século XXI, ao que nós estamos agora, ele já se inicia fortemente com críticas ao judiciário, porque ele é o século do poder judiciário. O século XXI será o século do poder judiciário, onde as cortes, principalmente as cortes supremas, terão protagonismo na administração dos países, suprindo lacunas jurídicas não legisladas pelo poder legislativo e corrigindo ações distorcidas do poder executivo. Então, o poder legislativo no país, por exemplo, Supremo, errando ou acertando, porque isso faz parte da administração, errar ou acertar, e ninguém nasce sabendo tudo. As decisões podem ser tomadas e depois se descobrir que aquilo não foi tão bom. Mas acertando ou errando, o poder judiciário hoje é protagonista da nação. Bem dizer, ele subjugou os outros poderes da nação e tenta restabelecer uma ordem jurídica que ele, o Supremo, nesse momento, entende ser a certa. Quem sabe, daqui a alguns anos, seja confirmado que estavam certos, como pode ser que a história diga que eles estavam errados. Mas não importa. É um momento deles, dos ministros do Supremo. E para o Poder Legislativo, que tem uma característica de produzir leis, fiscalizar, né? É legislar e fiscalizar. Essas são as funções do Poder Legislativo. Qual é a função anômala do Poder Legislativo? Às vezes ele julga. Por exemplo, o presidente da República, num processo de impeachment, é uma função considerada não típica. Tem as funções típicas do poder, legislar e fiscalizar. E uma das funções atípicas é a de julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Então, o poder legislativo, para que ele funcione na sua plenitude, ele tem que ter a presença dos profissionais do direito. Os profissionais do direito. Não só nós temos muitos parlamentares formados em direito, e isso ajuda muito porque torna ele um profissional diferenciado, destacado na sua função, uma pessoa que conhece o mundo jurídico, fala, entre aspas, né, professora Cristina, fala o juridiquês, né? Ele acaba dominando a cena do discurso. O uso da retórica e da oratória com conhecimento jurídico torna o orador diferenciado, além dos outros. O domínio vernáculo ajuda bastante também, não precisa errar muito o português. Mas isso daí faz parte mesmo, desde os primórdios que os primeiros legisladores existiam, desde Roma, aqueles que detinham conhecimento jurídico eram considerados melhores oradores, melhores tribunos também. Então, o que nós temos lá? Além dos parlamentares que são formados em direito, eles se destacam, nós temos um quadro de servidores que, notadamente, é composto, assim, na sua maioria, por profissionais do direito. Por exemplo, as assessorias jurídicas dos gabinetes. Cada gabinete de cada deputado deve ter, por recomendação, pelo menos um advogado. No caso do Paraná, nós temos 54 deputados. Cada um deve ter, pelo menos, por orientação, pelo menos um advogado. Esse advogado ajuda no encaminhamento dos projetos de lei, na orientação ao deputado para que ele não cometa equívocos jurídicos e não pratique atos que sejam passíveis de responsabilização. E também observa as contas, né, dos gabinetes para que existem prestação de contas, né, analise os projetos de lei. As comissões temáticas na Câmara, nós temos as comissões permanentes. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça é a comissão mais importante da Assembleia. Ela é formada por 11 membros, 11 integrantes.
Não, peraí, 11 ou 13, agora acho que são 13 integrantes, e esses integrantes todos, na sua maioria, são formados em Direito. Os próprios deputados são formados em Direito, grande parte deles, e os servidores. Existe uma equipe ali formada de mais de 20 pessoas qualificadas na análise, assessoramento e eles acabam procedendo à elaboração de pareceres jurídicos sobre a constitucionalidade de todos os projetos que iniciam sua tramitação na Assembleia. Então, protocolo um projeto aqui agora. Primeiro lugar que ele vai, Comissão de Constituição e Justiça, vai ser apreciada a constitucionalidade. E para que isso aconteça, existe uma equipe bem grande de advogados. É até importante, né, professor, falar que essa comissão, ela existe em todos, né, em todos os órgãos do Poder Legislativo, municipal, estadual e nível federal, e é realmente o primeiro espaço que passa qualquer projeto de norma, né, porque nós temos diversos tipos de norma, mas o primeiro projeto sempre vai passar pela a famosa CCJ. Nós temos aí no mundo jurídico 3 maneiras objetivas de controle de constitucionalidade, né? Controle concentrado de constitucionalidade, inclusive. Nós temos o primeiro momento, quando a lei está sendo elaborada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela já pode declarar o projeto ali já, inconstitucional, ele é arquivado, ele não terá seguimento de tramitação. O segundo momento é o momento do veto do governador. Ou ele sanciona ou ele veta o projeto, e ele pode vetar por inconstitucionalidade. E ao vetá-lo, praticará, né, o controle concentrado de constitucionalidade. E o terceiro momento é pelo Poder Judiciário, na forma das ADPFs, ADIs e tudo mais. Principalmente a ADIM, onde o Poder Judiciário, através do seu órgão colegiado, competente, no caso do Paraná, o órgão especial do tribunal, no Poder Judiciário Estadual, ele pode acolher, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade e declarar uma lei como inconstitucional, e aí faz o controle também da constitucionalidade. Todos os órgãos legislativos, seja o Senado Federal, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras de Vereadores dos municípios, em todas elas vocês encontrarão a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão competente para fazer o controle de constitucionalidade no início, ab início da tramitação de um projeto de lei. Então é isso. E depois, essa questão da tramitação, ele não fica só numa comissão. Ele começa pela Comissão de Constituição e Justiça, ele vai passar pela comissão competente, temática, de acordo com o projeto. Eu pego um projeto, por exemplo, até nós estávamos falando, brincando assim, do homeschooling, né? Então, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ele passou pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, porque a Comissão de Educação vai apreciar, então, os aspectos pedagógicos, educacionais daquele projeto, sob mérito do projeto. E ali naquela comissão também nós temos advogados, que assessoram todo o trâmite. Depois você vai para o plenário. No plenário, sempre, vocês vão encontrar, é bem comum, os líderes, os políticos, líderes, são deputados que são líder do governo e líder da oposição. Atrás deles, nas cadeiras de trás de cada um deles, existem os advogados, né? Os assessores jurídicos da liderança do governo e da liderança de oposição. São os únicos advogados que adentram em plenário, são eles dois, eles estão ali para assessorar as questões de ordem e todos os movimentos regimentais, as ações regimentais dos deputados. Na mesa executiva, que é a mesa que administra a Assembleia, o presidente da Assembleia e o secretário são assessorados ali, vocês vão ver pessoas passando atrás deles. São assessores de plenário. Praticamente todos eles ali são formados em direito, né? Então, tudo isso faz com que o Poder Legislativo seja capaz de produzir uma carreira ampla, uma carreira que tenha possibilidade de recolher para os seus quadros muitos advogados de muitas tendências com muitas especialidades. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, por exemplo, eu estou produzindo um projeto de lei que trata sobre segurança de piscinas, como passou esses dias por mim.
um que tende a colocar a obrigatoriedade num determinado ralo de piscina para evitar que as meninas, quando estejam nadando, tenham o cabelo preso lá na piscina e sofram um acidente que chegam até a morte, inclusive por afogamento. Porque ninguém nunca sabe onde desliga a piscina. Aí a menina fica afogada lá debaixo d'água com o cabelo preso, a sucção é muito forte e até desligar a piscina, parar a sucção, a pessoa já está morta. Não tem o que fazer. E nesse projeto de lei nós tivemos que conversar com advogados que são da área empresarial, que trabalham com marcas e patentes, para poder dizer se esse tipo de coisa é patenteada, se já existe ou não. Nós conversamos com profissionais da área do direito civil para falar sobre responsabilidade civil de fabricante, ou quando é que nós colocaríamos o termo inicial desse projeto. Porque nós temos a seguinte questão: eu faço um projeto proibindo que se faça tal coisa. Mas espera aí, quem já tinha isso na piscina antes? Tá amparado, né, porque, pelo direito adquirido, né? O ato jurídico perfeito acabado no anterior permitia que eles tivessem aquilo. Mas estamos se tratando de segurança, nós estamos falando de segurança, então nós adentramos ao campo do direito do Corpo de Bombeiros ali, segurança. E aí nós vamos trabalhar, então, com as normas que podem fixar prazos para frente. No prazo de 6 meses, você poderá instalar isso na sua piscina. Então, já muda tudo. Então, você vai ouvir de diversos advogados, de diversas áreas do direito, para você chegar a uma conclusão de como o projeto pode ser produzido, elaborado, sem que seja inconstitucional. E até tem uma pergunta, esses advogados, professor, que vão acompanhar, eles precisam necessariamente serem da própria Assembleia, no caso, ou da Câmara, vinculados à Câmara, ou podem ser consultores, por exemplo, convocados porque ele é uma referência na área e é chamado para participar como consultor? Às vezes nós temos em regra 4 tipos comuns de advogados que oficiam nesses processos legislativos. O primeiro são os profissionais de carreira concursados, chamados procuradores ou advogados públicos, né, que estão no exercício das suas funções, exercem funções administrativas ali, ou jurídicas dentro do órgão competente. Segundo tipo de advogado são os advogados comissionados, né? Os advogados que são nomeados pelos deputados em seus próprios gabinetes ou nas comissões, porque se vê neles algumas qualidades, algumas especialidades que permitam eles serem nomeados. Os salários são interessantes, são bons. E nós temos o terceiro nível, então, que são os advogados que são trazidos de outros órgãos da administração pública, que são concursados lá, por exemplo, porque eles têm uma determinada especialidade e eles vêm trabalhar em comissões especiais. Eu, por exemplo, eu vim assim, eu era procurador da Câmara de Cascavel e já tinha mais de 20 anos de experiência no Poder Legislativo na área de Comissão de Constituição e Justiça. Aí eu fui convidado pelo deputado que trabalhava na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia para que eu viesse, então, dar o assessoramento como um consultor jurídico de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. E vamos imaginar que amanhã ou depois não queiram mais que eu fique lá. Eu sou devolvido ao meu órgão de origem, onde eu sou concursado. É assim que funciona. E existe a quarta categoria, que eu acho que está dentro do que ele está pedindo, que são aqueles que são chamados para se manifestar diante de sua grande especialidade. Nós tivemos um projeto de lei, acho que foi uma emenda à Constituição, se eu não me lembro, acho que foi uma emenda à Constituição do Paraná, proposta na época pelo governador Ratinho Júnior, bem no começo do mandato, tendente a extinguir a aposentadoria das viúvas dos governadores do Paraná. E nós tivemos uma audiência pública sobre esse aspecto. Nesta audiência pública foram convocados os grandes juristas do Paraná em direito constitucional, direito administrativo. E foi uma audiência que foi composta, assim, veio a ordem de um dos representantes, a Ordem dos Advogados do Brasil, 1 ou 2, se não me engano. Nós temos uma comissão na Ordem dos Advogados chamada Comissão de Acompanhamento Legislativo. Eu faço parte, e
composta por assessores parlamentares formados em direito, advogados de diversos órgãos, inclusive da Câmara de Vereadores. Nós também indicamos ali uma pessoa para dar uma palestra, algumas entidades de defesa da probidade administrativa, da corrupção, ali tal, contra a corrupção, o movimento contra a corrupção também mandou um advogado, e aquelas pessoas, professores de direito renomados, e esses são os convidados. Eles vêm para contribuir com o seu conhecimento para que as leis sejam, os projetos de lei, né, sejam aperfeiçoados e cheguem o mais próximo do que seja o ideal. Porque a política é a arte do possível, não é a arte do ideal. Às vezes o ideal seria uma coisa, mas para atingir aquele resultado não vai ter o voto necessário, falta número. Então você faz um desvio para outro canto para provar aquilo que é possível naquele momento. Sim. E é importante, né, mostrar que a sociedade ela tem uma participação ativa, né? As audiências públicas, todas as tramitações de todos os projetos, a sociedade pode acompanhar em todos os níveis. Isso às vezes é algo que as pessoas desconhecem. Você pode se cadastrar no site da Assembleia, da Câmara, duas casas do Congresso e acompanhar, dar seu parecer, porque o Poder Legislativo é exatamente isso, né? A representação do Estado. Se você estiver inscrito no YouTube ou no Instagram e anexar a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná, e deixar lá o sininho, o que vai acontecer? Não, aquele acho que é no YouTube, né? No YouTube que tem o sininho. Isso. Mas toda vez que vai entrar uma comissão importante, um grande debate, ou a sessão plenária, que acontece de segunda, terça e quarta, ele entra chamando você para assistir ao vivo. E aí tem debates assim que são... as comissões são mais interessantes do que o plenário, muitas vezes. E, professora Ana Cristina, continua aberto mais alguma pergunta? E eles estavam perguntando também como, o que precisa, como que faz, então, para chegar a essa condição de advogado. Então, o primeiro requisito para participar precisa ser advogado, ou há possibilidade de ser apenas bacharel em direito e fazer parte dessas comissões? Sim. Na Comissão de Constituição e Justiça é mais difícil, mas nas outras comissões é muito comum. Eu encontro vários bacharéis em direito que oficiam lá, têm conhecimento muito bom na matéria. Por exemplo, eu me lembro que tem uma das comissões, acho que é do idoso, família do idoso, deficientes, autismo, aquela comissão, acho que, se não me engano, lá tem bacharéis em direito com altíssimo conhecimento em doenças raras, em autismo, e assim por diante. Eles trabalham como se fossem advogados, o salário praticamente é o mesmo, e eles exercem funções relevantes com o seu conhecimento empírico, né? E ali os projetos são elaborados sob orientação deles. Tem muita gente assim. Então, as entradas podem ser ou por concurso público, e aí é um concurso público específico, né? Sim, faz mais ou menos 1988, até agora já passou 88, 2008, 2018, sim, mais quase 30 anos, né? O último 33. Concurso que teve na Assembleia. Sério? Nós estamos precisando renovar, então? Existem algumas questões de que as pessoas que já ultrapassaram o limite do tempo de aposentadoria não querem se aposentar, permanecem lá. Por exemplo, então, na minha equipe ali eu devo ter... Deixa eu ver, 1, 2... Só na minha equipe tinham 3, agora tem 2. Advogados que trabalham com mais de 45 anos na Assembleia. Nossa, mas também é a história, a experiência. Não querem sair. Eles acham que se eles saírem, se aposentarem, não sabem mais o que fazer da vida. É verdade. Então, é compreensível mesmo, né? Porque é uma posição, uma forma de atuação muito diferente do jurista, do bacharel em direito, do profissional em direito, comparado ao dia a dia de um advogado, ou do promotor, do defensor. Ele vai até a aposentadoria compulsória aos 70 anos, né? A expulsória que a gente fala. Aposentadoria expulsória. É obrigado a sair porque completou 70 anos, porque ele não queria sair. Está também convidado a se retirar, né?
Isso mesmo. E que especializações, assim, ou dentro das matérias, são todas ou alguma que pode passar despercebido dos estudos, como, por exemplo, direito criminal, que empresarial a gente sabe que é importante, né? Direito tributário a gente sabe que é super importante. Olha, hoje eu até tenho a satisfação de falar isso para ti. Tudo que for ligado ao direito público, às carreiras públicas, é fundamental dentro da administração pública. É bem o currículo da FAPAD. A FAPAD foi uma faculdade constituída sob o pensamento da formação de profissionais para carreiras jurídicas. Esse foi o primeiro pensamento da FAPAD e acabou se tornando esse o pensamento que foi enviado ao Ministério da Educação e o que foi aprovado. Nós vamos ter um quadro de alunos que depois vão se formar com um raciocínio extremamente voltado a se tornarem juízes, promotores, delegados, procuradores e assim por diante. Trabalhar em assembleias legislativas, pessoas altamente qualificadas para o trato público. Não que não possam ser advogados. Perfeito que sejam, porque até eu acho que vão ganhar mais dinheiro. Mas serão advogados extremamente especializados na defesa de autoridades públicas. Por exemplo, essa é uma falha de mercado. Tem muito pouca gente que faz a defesa dos políticos nas investigações dos atos de improbidade administrativa, na Lava Jato. Um parecer para uma análise de documentos na Lava Jato se cobra R$1 milhão. Eu vou te dar um parecer sobre o que está acontecendo na tua investigação aqui. O advogado vai analisar aquilo por mais ou menos alguns dias, vai fazer um arrazoado, um documento sobre tudo que tem naquela investigação e para te dizer o que vai acontecer, ou o que ele pensa que vai acontecer, custa R$1 milhão. Então, são carreiras extremamente valorizadas. E o currículo da FAPAD, comparando-se a todas as outras universidades do Brasil, nós somos o primeiro, se não me engano, com essa tendência do fortalecimento quase total do curso voltado a essa carreira jurídica, que é exatamente o campo do mercado que mais cresce e que menos especialistas têm. O trabalho lá, aprender a fazer a separação, divórcio, inventário, são importantes, lógico. Direito criminal é importante. Agora, o direito criminal, que envolve a defesa de um grande político num tribunal superior do país, é uma defesa muito especializada. E é esse tipo de profissional que nós estamos formando aqui, não é, professora Cristina? Exatamente. O profissional que deseja atuar em todos os conteúdos referentes à área pública, tanto na posição de juiz, promotor, delegado, defensor público, seguindo também na gestão, porque é muito importante, como o professor ressaltou, que os deputados, todos os congressistas, vou aqui colocar no seu termo genérico mesmo, as pessoas ligadas aos três poderes, mas o judiciário, como já é pré-requisito, o bacharel em direito para estar presente, né, dependendo das posições, os demais poderes é muito importante o conhecimento do direito, para poder saber até o limite que eu posso, como atuar conforme a lei, de uma forma proba, né, uma forma correta, que atenda o interesse da sociedade. Isso é muito importante, a gente vê em todos os poderes, né? O STF, por exemplo, está julgando um caso extremamente importante referente aos planos de saúde, né, aos planos da ANS, e essa área mesmo de atuação são pouquíssimas as pessoas, os profissionais de direito que atuam, e o impacto vai ser muito grande referente a esse julgado. E o poder legislativo também pode ter uma participação grande, o poder executivo vem depois sancionando eventuais projetos, como a gente tem agora aguardando a alteração da lei do afastamento das gestantes, está lá todo mundo com frio na barriga, se vai ser sancionado ou não. Exatamente por quê? Porque há necessidade desse controle dos poderes, um fiscalizando a atuação do outro, tendo sempre o poder legislativo ali de binóculo, né, bem observando o que está acontecendo. Às vezes o tempo ele marca o que nós devemos fazer. Nós somos pautados pelo tempo. E somos pautados pelos tempos.
não só pelo tempo. Há medidas que são urgentes, mas há medidas que têm que ser sincronizadas. Por exemplo, passamos aí, espero que mais uns 30 dias ainda tenhamos reflexos, mas estamos saindo de uma pandemia. Isso é claro. E quando foi feita a lei da pandemia, a lei número 173, lá atrás, eles tiveram que fazer a toque de caixa. Não houve muito tempo para pensar. O país teve que se organizar rapidamente, liberar compras de vacinas sem licitação mesmo, por autorização de ministro, e o país teve que se organizar com medidas restritivas de direito, que em todos os tempos seriam cerceadoras da liberdade, né, da liberdade individual, mas que durante a pandemia se tornaram necessárias para garantir o isolamento e a vida das pessoas. Morreu muita gente. O Poder Legislativo agiu rapidamente, agiu prontamente e fez as leis que foram necessárias para o país. Houve embate? Houve embate. E o Judiciário validou essas leis. O Judiciário disse que as leis eram constitucionais. Ah, mas o uso da máscara é obrigatório? É obrigatório. Não vai usar, é multado, é multado. Tenta entrar no supermercado sem a máscara, o dono fala que não vai atender, eu vou ser atendido sim, briga, botado para fora, o Judiciário diz, tá certo, é isso mesmo. Então, foram sendo validadas certas condutas. Agora, houve uma evolução. Então, a gente é pautado pelos tempos, não é só pelo tempo. Houve uma evolução, nós já passamos da gravidade para uma variante da Omicron, que é mais simples. Há um grande número de pessoas, recorde no mundo, vacinada, 80 e poucos % da população vacinada, com o ciclo vacinal de 2 vacinas pelo menos completo. E nós temos aí, então, uma variante que ela vem quase como alguma coisa para tornar mesmo o isolamento. Assim, ela vem e acaba fortalecendo o seu sistema imunológico, e isso é muito bom. Ela é mais simples, mais fraca, né, vamos dizer assim. De maneira que nós podemos, então, começar a reduzir as restrições da lei, reabrindo o país todo, as cidades, e a economia volte a funcionar. Tudo isso é feito através de leis. Tudo isso através de leis. Então, o Congresso Nacional, ele legislou e ele colocou um artigo lá na lei que diz assim, autoridade sanitária. Quem é a autoridade sanitária? Ministro da Saúde, secretário de Estado da Saúde e secretário municipal da Saúde. Autoridade sanitária. Enquanto perdurar sistema, deixa eu me lembrar como está lá, enquanto perdurar a emergência internacional sanitária, utilizará esta lei para garantir a ordem pública, vamos dizer assim, a segurança sanitária. A partir do momento que o ministro da Saúde disser acabou a pandemia, agora ela se tornou uma endemia, aquela lei perde valor imediatamente, ela deixa de gerar efeitos no mundo jurídico. E aí todo o país volta à sua normalidade. Mas tudo isso são construções que são feitas pelos advogados nos projetos de lei. E aí, por exemplo, na Comissão de Saúde, são lá vários médicos, né? E é complicado para eles entenderem como que é esse mundo jurídico. Então, vêm os advogados e eu, por exemplo, vou lá e dou aquela aula, explico, olha, isso é assim, tal termo significa isso, e pá. Mas a competência para legislar não é da União. Não é da União, ela é concorrente, artigo tal da Constituição Federal, e a gente vai discutindo o que é isso, o que é aquilo, até que os parlamentares se convencem e eles ficam fortalecidos nos seus discursos. E a lei acaba sendo aprovada com mais segurança. O microfone, exatamente. Bom, pelo adiantado da hora, aqui todo mundo concordando, dizendo excelente, mestre, pelo encontro. Agradeço muito a disponibilidade do professor Pascoal por estar presente hoje para falar sobre o Poder Legislativo, e eu já estou muito ansiosa sobre os nossos encontros, uma vez que esse tema vai ser reiterado, né, novamente. Olha, aqui a redundância, tomo a liberdade, mas é porque é tema do segundo período do nosso curso, com as disciplinas de Ciência Política e Teoria do Estado. Vamos falar também sobre os direitos fundamentais, né, e a teoria da Constituição. Então, é muito importante a gente conhecer
os nossos direitos, e todos eles advêm da Carta Magna. E, neste caso, quem elaborou é o nosso querido Poder Legislativo. Não vamos entrar nos aspectos históricos da sua Constituição, entretanto, decorrente da atuação do Poder Legislativo. Agradeço a todos que estão assistindo. Fiquem ligados, nós vamos dar uma pausa agora e daqui a pouquinho nós vamos receber o Dr. Paulo Sinquetti, defensor público, para vir falar com vocês sobre as carreiras públicas da Defensoria. Professor Pascoal, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e te vejo em breve. A gente se vê em breve, até quinta-feira, turma de Direito, já estaremos lá, né, com nossas aulas. Quinta-feira que vem já? A quinta-feira que vem, já temos quinta-feira que vem. Uhum. Porque depois do Carnaval começam as aulas, não é isso? Exatamente, dia 2 de março já estamos aqui. Então eu vou dar aula quinta e sexta-feira, não é verdade? É isso aí. Boa sorte. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco.